Olá, bom dia, a paz do Senhor, como que vocês estão? Glória a Deus, vamos para o nosso 20º dia de leitura, hoje dia 24 de janeiro de 2026. Que bênção tem sido as nossas leituras, quanto o Senhor tem ministrado as nossas vidas e que hoje o Senhor possa abençoar, ministrar o nosso coração, nos ensinar. Nesse texto, hoje nós vamos continuar e vamos ler Lucas do capítulo 16 ao capítulo 18 e Provérbios número 10. Tá bom? Lucas 16 ao 18 e Provérbios 10. Pega a tua Bíblia, vamos juntos continuar o propósito de 90 dias lendo o Novo Testamento. Pai, obrigado pela noite que o Senhor nos deu e permitiu nós acordarmos nessa manhã para termos essa vida contigo, Pai, para entendermos os teus preceitos, as tuas leis, os teus desígnios, Pai, que em nome de Jesus essa palavra entre no nosso coração por essa manhã, por esse dia, e que todos, Pai, que estiverem assistindo esse vídeo, seja no horário da manhã, tarde ou noite, não importa, Pai, mas o horário que estiver assistindo, Pai, possa o Senhor falar poderosamente ao coração deles. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Pega a tua Bíblia, Lucas capítulo 16, fala sobre a parábola do administrador infiel. E ela começa assim: E contou Jesus ainda aos seus discípulos: Havia um homem rico que mantinha um administrador. Este, porém, foi acusado de estar esbanjando os bens do seu patrão. E aconteceu que, mandando-o chamar, o interrogou: Que é isso que chega a mim e a seu respeito? Presta contas da tua administração, porquanto já não podes continuar com essa responsabilidade. Diante disso, falou o administrador consigo mesmo: Meu senhor está me pedindo, meu senhor está me despedindo, o que farei? Trabalhar na terra não tenho força, quanto a viver esmolando tenho vergonha. Já sei o que farei para que, quando perder o cargo de administrador, as pessoas continuem a me receber em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores, indagou ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Replicou ele: 100 potes de azeite. Ao que o administrador lhe autorizou: Toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Em seguida questionou outro: E tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 tonéis de trigo. E o administrador lhe orientou: Toma tua conta e escreve 80. Então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria. Porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Portanto, eu vos recomendo: usai as riquezas desse mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhai amigos, para que quando elas chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vós não fordes justos em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se, portanto, não vos tornastes dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Versículo 14. Os fariseus, conhecidos por sua avareza, escutavam tudo isso e procuravam ridicularizar a Jesus. E ele, no entanto, lhes admoestou. Aí Jesus fala assim: Vós sois o que justificais a vós mesmos à vista das pessoas. Todavia Deus conhece o vosso coração, pois aquilo a que as pessoas atribuem grande valor é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Dessa época em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam conquistar sua entrada no reino. Contudo, é mais fácil
os céus e a terra desaparecerem do que cair um traço da menor letra de toda a lei. Versículo 18. Quem se separar de sua esposa e se unir a uma outra mulher estará cometendo adultério. Assim como o homem que se casar com uma mulher divorciada está igualmente adulterando. Tá? Isso é sério, amados. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que, coberto de chagas, vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque a língua, porquanto eu estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso ele suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Olha só, amados. Contudo, Abraão lhe afirmou: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. E Abraão, concluindo, lhe afirmou: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então Jesus declarou aos seus discípulos: É inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé, mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que induzir um destes pequeninos a pecar. Tende cuidado de vós mesmos. Se o seu irmão pecar contra ti, repreende-o. Caso ele venha a se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo dizendo: Arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor: Aumenta a nossa fé. Ao que o encorajou o Senhor: Se tiverdes a fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a essa amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um escravo arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo o convidará, podes vir agora mesmo reclinar-se junto à mesa para cear? E ao contrário, conforme o costume direis a ele: Prepara o meu jantar, apronta-te devidamente, e então vem, serve-me enquanto eu como e bebo, depois tu comerás e beberás também. Porventura, deverá agradecer ao escravo porque este fez o que lhe havia mandado? Assim igualmente vós, depois de haverdes realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Né? Com o Senhor, batemos continência. O Senhor está pedindo, está mandando, eis-nos aqui. Somos servos inúteis, pois somente cumprimos o nosso dever. Né? A gente muito quer ser massageado, muito quer ser o ego, o elogio, né? Não, mas tudo o que a gente fizer de bom, vamos dizer assim, que é Jesus usando as nossas vidas pro bem, pro bom, né? Nós só batemos continência assim, falamos assim: somos os servos inúteis, pois somente cumprimos o nosso dever.
Versículo 11. A caminho de Jerusalém passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então aos gritos chamaram o seu nome. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los ordenou-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus questionou, não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Certa vez interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou, não vem o reino de Deus com visível aparência. Não haverá anúncios, ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Depois declarou aos discípulos, chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está ele. Não vades, tampouco os sigais, porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como relâmpago, cujo esplendor da luz vai de uma a outra extremidade do céu. Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração, pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Como? As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio, sendo prometidas em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E então sobreveio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Portanto, naquele dia, quem estiver sobre a laje não desça para recolher os bens que estiverem dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve retornar por motivo algum. Lembrai-vos da esposa de Ló? Quem tentar preservar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, na realidade, a manterá. E eu vos asseguro que naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. 2 trabalhadores estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Diante disso, lhe indagaram, onde se dará tudo isso, Senhor? E advertiu-lhes o Senhor, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Capítulo 18. Para nós terminarmos o livro de Lucas na leitura de hoje. A parábola da viúva persistente. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los. Com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E ele lhes contou. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele rogando-lhe: faze-me justiça na causa do que eu pleiteio contra o meu adversário. E ele, por algum tempo, não a quis atender, todavia, mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? E eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu sou como os outros homens. Porque não sou como os outros homens.
roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância, e ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois eu sou pecador. Versículo 14. Eu vos asseguro que este homem, não o outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. O povo trazia-lhe também as crianças para que as abençoasse, mas assim que os discípulos notaram isso, repreenderam aqueles que as havia trazido. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Eu vos asseguro com toda certeza, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e honra tua mãe. Replicou-lhe o jovem: tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. E ao ouvir isso, exortou-lhe Jesus: contudo, algo ainda te falta. Vende tudo que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir estas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. Certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aos que ouviram essas palavras questionaram: se é dessa maneira, quem poderá salvar? Jesus lhe asseverou: tudo o que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Ao que Pedro se manifestou: eis que nós deixamos nossa família e bens para te seguirmos. Então Jesus lhes afirmou com toda certeza: eu vos asseguro, ninguém há que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no tempo presente muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. E Jesus, chamando à parte os 12, lhes revelou: eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, e depois de muito açoitá-lo, o matarão. Contudo, no 3º dia ele ressuscitará. Os discípulos não compreenderam nada do que fora dito. O significado dessas palavras ainda lhes estava oculto, e portanto não podiam entender do que ele estava falando. Aconteceu que, aproximasse Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo, e informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Ao que respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem que recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, que nós possamos voltar a ver, a enxergar Jesus. Eu quero ver o reino, eu quero ver a sua manifestação dia após dia. Eu quero ver a sua transformação na minha pessoa. Provérbios capítulo 10. A justiça e a malignidade. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o coração do seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe.
Os tesouros que são fruto da desonestidade de nada valem, mas a justiça livra da morte. O Senhor não permite que o justo venha passar fome, mas abate a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém as mãos laboriosas lhe produzem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos reside a brutalidade. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem caminha com integridade anda em segurança, mas quem segue por trilhas tortuosas será descoberto. Versículo 10. Aquele que se comunica com olhares maliciosos provoca infelicidades, assim como a boca do insensato leva à destruição. Os lábios do justo são fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se encontra a sabedoria, mas a vara da repreensão é para as costas do desajuizado. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do nécio é um atalho para a ruína. Os bens dos ricos são sua cidade fortificada, mas a pobreza é a humilhação dos pobres. O salário do justo lhe proporciona uma vida feliz, mas as rendas do perverso o conduzem ao castigo. Quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros. Quem esconde o ódio tem lábios falsos, e quem espalha a calúnia é insensato. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. A língua dos justos é prata da melhor qualidade, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos alimentam muitas pessoas, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Para o insensato, praticar a iniquidade é um divertimento, mas o ser humano verdadeiramente inteligente deleita-se na sabedoria. Aquilo que teme o ímpio, isso mesmo lhe acontecerá, os que os justos esperam lhe será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo permanecerá firme para sempre. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o supervisionam. O temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência, mas o tempo da vida dos perversos será abreviado. O objetivo do justo será concluído com alegria, mas as ambições dos ímpios darão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, entretanto será a destruição de todos os que praticam o mal. Os justos jamais serão definitivamente abalados, mas os ímpios pouco permanecerão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios justos sabem como falar agradavelmente, entretanto a boca dos ímpios só tagarela perversidades. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por esse dia, por o Senhor já ter nos falado conosco, ministrando as nossas vidas, e nós abençoamos, Pai, tua palavra, Lucas capítulo 16 ao 18 e Provérbios capítulo 10, que o Senhor possa falar e fazer a sua boa, perfeita e agradável obra nas nossas vidas nesse dia, Pai, nos proteja, abençoe em tudo o que fizermos, onde irmos, que a tua paz, tua proteção esteja sobre cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Tenha um dia abençoado. Daqui a pouquinho, devocional manhã e noite, dia a dia do Spurgeon que estamos lendo também, e que nós possamos ter um dia na paz do Senhor. Amém? Deus abençoe.